Olá, viajantes! Bem-vindos a mais um episódio da nossa série no Pernambuco, mais especificamente na capital Recife. Se você ainda não viu o primeiro episódio, corre lá, vou deixar aqui nos cards para você assistir. Depois você volta aqui para continuar acompanhando nossa saga pela capital pernambucana. Vem decolar comigo? No episódio anterior eu mostrei para vocês alguns pontos muito bons para visitar nos bairros de São José, Santo Antônio e o ponto central do Recife antigo, o Marco Zero. Então hoje a gente vai seguir daí o nosso passeio. A carinha dele. Paralelo à praça do Marco Zero, de onde saímos, passa essa rua bonitona aqui que é chamada a Rua do Bom Jesus, com uma via de paralelepípedos e construções que remontam o período da ocupação holandesa na cidade. Esse cartão postal foi citado como a terceira rua mais bonita do mundo no Architecture Digest em 2019 e tem atraído bastante atenção desde então. Dá pra saber por quê, né, brasileiros? A nossa primeira parada aqui na rua é a famosa sinagoga Kahal Zu Israel. Foi a primeira sinagoga fundada nas Américas ainda no século 17 durante a ocupação holandesa. Ela funcionou até 1654 e seu nome significa Rochedo de Israel. Você já viu uma sinagoga por dentro? Conhece como é as instalações? Como é que funciona? Pois vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui ficam expostas descobertas arqueológicas que retratam um período importantíssimo da cidade. Além disso, falam sobre a história dos judeus na região, bem como exposições e documentos em um mikveh, banheira para rituais de purificação. Vale a pena visitar a construção tão características, com paredes de pedras e uma atmosfera super tranquila. Na sua estadia, tire um tempo para conhecer a Embaixada dos Bonecos Gigantes, que fica aqui na Rua do Bom Jesus. Vale muito a pena porque é um dos maiores símbolos do carnaval pernambucano. E aqui é praticamente a casa deles. Praticamente não, é a casa deles no Recife. A gente vai visitar a casa deles em Olinda e em Recife a sede é essa que eu vou mostrar para vocês. Com uma história longa e complexa, os bonecos gigantes surgiram na Europa durante a Idade Média. Acredite se quiserem, herança de costumes e religiosidades pagãs. A primeira aparição de um boneco gigante no estado foi na pequena cidade de Belém do São Francisco, no sertão. Um jovem ouviu de um padre belga sobre os bonecos gigantes utilizados nas festas religiosas na Europa. Assim, em 1919, o primeiro boneco surgiu durante o carnaval nas ruas da cidade. Somente no início da década de 30 que eles foram aparecendo e se popularizando durante o carnaval em Olinda e permanecem até hoje. A poucos minutinhos de distância caminhando, chegamos a essa construção elegantíssima onde funcionou a companhia inglesa Western Telegraph, concessionária de cabo telegráfico entre a Europa e Pernambuco. Aqui, ó, ali na verdade, desde 2014, mora o Paço do Frevo, centro de referência em salvaguarda do frevo, que é um espaço focado na difusão, na pesquisa, no lazer e na formação nas áreas de dança e música do frevo. Bora lá conhecer comigo? É um prédio incrível, multicultural, com várias atividades interativas. Bora! Esse ritmo, que é símbolo da cultura da cidade e do estado, é explicado e difundido aqui através de uma exposição permanente que explica suas origens e promove atividades que visem a preservação e proteção desse patrimônio imaterial da humanidade. A gente começa passando por um corredor que é uma espécie de linha do tempo, contando a história do frevo, o que aconteceu em cada ano, como cada ano foi importante e as misturas que compõem o frevo, por exemplo, a religiosidade, o ritmo, a harmonia, os instrumentos e as personalidades são importantes. Aí quando a gente entra aqui, ó, tem um pouco mais da história do frevo. A gente vai começar a imergir na cultura desse ritmo tão pernambucano. O espaço promove atividades para todos os públicos e quem sabe você dá sorte de conseguir uma oficina para aprender a dançar esse ritmo tão querido por aqui. Os ingressos podem ser adquiridos online, sendo R$10 o inteiro e 5 a meia. Às terças-feiras, a entrada é gratuita. E para ter uma genuína experiência de aula de frevo, é só chegar aqui nos finais de semana e terça-feira, conferindo os horários nas redes sociais do Paço do Frevo.
Olha que incrível esse espaço aqui no terceiro andar, que é a exposição fixa principal. E aqui no chão tem os estandartes das principais escolas, foi uma curadoria que eles fizeram. E por que tá no chão? É para você, sem querer querendo, fazer um sinal de respeito, né? Então você vai andando, ó, olhando pro chão e respeitando toda essa história do frevo pernambucano. E as janelas, vou mostrar para vocês depois com mais detalhe, tem poemas e letras de músicas do frevo que exaltam essa cultura pernambucana e também a identidade do recifense, do pernambucano. Então é incrível. E algumas delas, quando você lê, está falando exatamente da paisagem que está refletindo logo atrás. É muito incrível, sério. Tudo milimetricamente pensado. Do teto, que tem, ó, a multidão, vocês conseguem ver. Tem como se fossem pessoas. A multidão do carnaval de Pernambuco, um atrás do outro, os foliões, e cheio de história, de cultura, de música. Sério, esse andar respira arte, respira Pernambuco. Caminhando um pouco mais até a Avenida Alfredo Lisboa, no Armazém 10, encontramos o Cais do Sertão. Toda a área externa do edifício Cais é revestido de cobogós. Esse design 100% brasileiro e que remete muito ao nosso Nordeste, a estética do Nordeste. E eles fizeram um cobogó todo estilizado, lembrando o chão do sertão. A grande magia daqui são os detalhes. Esse museu que celebra a cultura sertaneja a partir de Luiz Gonzaga. Aqui é uma típica casa sertaneja, o nosso sertãozão, nordeste brasileiro. E sério, eu acho que quem é nordestino vai conseguir identificar aqui muitos dos objetos, mas quem não é também vai ver, porque é muito brasileiro. Essas panelas aqui que eram compradas na verdade por caixeiros viajantes. Aí tem aqui, ó, de pôr água, que ela mantém a água fresca aqui. Aí tem a cumbuca, que mais? Essas estantes, essas cristaleiras aqui de madeira, o chão de cera, as paredes de adobe, pau a pique, as fotos. Quem não tem uma avó que tem uma foto dessa assim, pintada na parede de casa? A espingarda, o baú para viajar, né? Muitos dos sertanejos eram nômades, mudava bastante. Muito legal a experiência de ver isso aqui ao vivo, como se fosse uma casa mesmo de vó, de bisavó, dos nossos antepassados. Uma coisa que é muito legal aqui desse espaço Cais é que tem o Rio São Francisco, uma representatividade dele cortando o cais de ponta a ponta, que é o grande rio, né? A representação, a alma do sertão brasileiro nordestino. Olha que louco, nesses barris de madeira aqui tem uma mensagem do Luiz Gonzaga. A gente consegue ouvir a voz dele, mas o louco é como a gente faz isso. Você apoia os cotovelos aqui e com a parte interna do pulso você põe nos ouvidos. E aí você consegue ouvir Luiz Gonzaga. Eu acho que vocês estão duvidando de mim, né? Mas vocês vão ter que vir aqui para comprovar. E olha, pode rolar até um karaokê ou uma aulinha com os instrumentos musicais típicos do baião, do forró, do maracatu. Enfim, é uma aula de cultura. A bordo do catamarã, a gente contou com a presença de um guia que foi relatando as histórias, as lendas e curiosidades do Recife. Quanto fica? É R$ 80 por pessoa. As reservas podem ser feitas antecipadas pelo site e a saída é no restaurante Catamarã, no bairro de São José. O que nos garantiu assistir um pôr do sol maravilhoso, um espetáculo de camarote, sendo que um lado a gente conseguiu ver as esculturas de Brenan e o nascer da lua e do outro o centro histórico pintado com as cores do entardecer. E por último, para dar uma descontraída e aproveitar um pouco da energia de rua do Recife, a gente fez uma última parada aqui no Marco Zero.
voltei à estaca zero, na Rua do Recife, do povo para o povo. E se você gostou das dicas que eu dei, deixa um like nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. É importantíssimo isso para você não perder nenhum vídeo dessa série maravilhosa pelo Pernambuco, que inclui Recife, Olinda. Vou contar um segredo? Porto de Galinhas. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!